Boa tarde a você que nos acompanha. Sou o pastor Kleber Avelar. Mais uma vez estou aqui conosco com a história dos batistas, da Holanda ao Brasil. E vamos fazer uma breve recapitulação da semana passada. Muito bem, na semana passada nós fizemos uma pequena introdução sobre os batistas no Brasil, como se deu esse movimento dos batistas chegando até o território brasileiro. Falamos também sobre Luther Reis, deste missionário que estava na Índia e retornando aos Estados Unidos. Ele vai trabalhar com outros batistas para a formação de novos missionários. Thomas Jefferson Bowie, o primeiro missionário em território brasileiro. E falamos também sobre a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Foi uma guerra civil que aconteceu no território dos Estados Unidos. Bom, para darmos início ao tema de hoje, nós precisamos fazer essa mostragem dos Estados Unidos no ano de 1861. Este era o mapa político do território norte-americano na sua época. Essa parte aqui, que está em cinza, pertencia ainda ao território francês. Essa parte de azul pertencia já aos Estados Unidos e compunham os estados do norte. Essa parte vermelha mais clara e a vermelha mais escura também pertencente ao território norte-americano, porém esse território aqui antigamente pertencia ao México e aqui é retratado como o sul dos Estados Unidos. E esses estados aqui em amarelo é o centro. Na época era o centro, os países do centro norte-americano. Eles estão em amarelo porque eles não participam nem do norte e nem do sul. Tornaram-se, na época da guerra, estados neutros. A guerra ela aconteceu da seguinte maneira: o sul era a favor da mão de obra escrava. E aqui no estado do sul, nesses três estados aqui, é onde estava a maior quantidade de igrejas batistas na época. Os estados em azul, que formavam o norte, eles lutavam pela liberdade dos escravos. Eles entendiam, se o nosso país é um país que proclama a liberdade, então por que nós vamos ter escravos? Se tivermos escravos, estamos contra a liberdade. Então houve essa troca de ideias, certo? Que foi chamado de secessão. Então por isso, guerra da secessão, a guerra de um pensamento diferente. Então essa era a política dos Estados Unidos no ano de 1861. Muito bem, 5 anos após, nós vamos ver a figura desse major, Major Robert Meriwether. Major Robert, ele foi um major do sul dos Estados Unidos. E após a guerra, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a sua terra, onde ele plantava, perdeu a casa que ele tinha, e agora o que ele faz? Ele vai vir para o Brasil, porque nessa época, o governo, na época era o Império, Dom Pedro II, ele vai abrir as portas do Brasil para receber esses norte-americanos. Então, Major Robert, ele vai vir para o Brasil. Ele vem para o Brasil como um cidadão norte-americano que vai agora morar no Brasil. Major Robert, como ele era fazendeiro, ele tinha um grande conhecimento do arado de tração animal, que no Brasil era algo espetacular. Ninguém sabia como se trabalhava com isso, porque até então no Brasil trabalhava-se com arado manual. Então ele vem trazer isso aqui, o arado de tração animal. Major Robert vai se fixar na cidade de Santa Bárbara, no estado de São Paulo. Como ele não veio só, ele veio com outros norte-americanos, aí eles vão fazer uma comunidade, certo? Uma comunidade fechada de somente norte-americanos que vão estar ali. No Brasil, na época,
A Igreja Católica Romana era a igreja do Império. Então, o imperador, Dom Pedro II, ele tinha a Igreja Católica Romana como a fé do território brasileiro. Então, todas as pessoas no território brasileiro tinham que professar essa fé católica romana. Por isso, os americanos, conforme eu disse, eles vão formar uma comunidade fechada. Então, para eles, vai prevalecer a fé que eles tinham. Dentro desse grupo aqui, a fé que eles proclamavam eram congregacionais, presbiterianos, batistas e metodistas. Então havia esses 4 grupos dentro desse grupo de norte-americanos. 1868 a 1871. Então, 2 anos se passaram. Nos Estados Unidos, Thomas Jefferson Bowen, que esteve no Brasil, esteve aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, então ele retorna aos Estados Unidos após um ano que ele esteve no Brasil. Ele sucumbiu devido à doença, então ele teve que voltar aos Estados Unidos e lá ele vai trabalhar no jovem Richard Radcliffe. Ele vai evangelizar, vai doutrinar e vai formar em Richard Radcliffe um missionário para enviar para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque o próprio Bowen não pôde ficar no Brasil por conta da doença. Então Richard Radcliffe, ele vem para o Brasil, isso agora em 1871. Richard Radcliffe organiza a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. Por quê? Porque era aqui onde estavam os norte-americanos. Então ele vem para Santa Bárbara, porque lá já tem um grupo de norte-americanos, e lá ele vê um grande grupo. Mas até então eles se reuniam em casas. O que hoje nós falamos de evangelismo nos lares, era assim que eles trabalhavam. Eles não tinham um local específico para se reunir. Então Richard Radcliffe veio aqui e disse: não, nós precisamos ter um local para nós nos reunirmos. Então eles compram um terreno próximo a uma fazenda e ali eles constroem uma pequena capela. E ali passa a ser então a primeira igreja batista em solo brasileiro. Mais adiante eu vou explicar. Em solo brasileiro, por quê? Essa igreja, ela não era frequentada por brasileiros. Essa igreja era frequentada somente por norte-americanos, porque a comunidade era fechada para os americanos. 1872, um ano após, pastor Richard Radcliffe, então ele vai escrever uma carta para a junta de Richmond, que foi de onde ele veio. E nessa carta ele vai dizer o seguinte: olha, aqui no Brasil, o povo brasileiro, ele é aberto a evangelismo. Mas nós, como somos um grupo fechado de norte-americanos, e eu sou o único pastor batista aqui, não tem como nós evangelizarmos todo esse povo, porque nós não temos um local para colocar. A capela nossa é pequena. E aqui os cultos têm que ser em inglês, porque eram americanos que estavam ali. Então eles precisavam de missionários que viessem para o Brasil, que soubessem alguma coisa do português e trabalhassem exclusivamente com o povo brasileiro. A visão de Richard Radcliffe, ela foi muito bem aceita pela junta de Richmond. Então a junta de Richmond vai trabalhar agora missionários, vai trabalhar pessoas para estarem enviando para o Brasil. Dentre essas pessoas, eles vão trabalhar com 2 casais específicos para estarem no Brasil. Que casais são esses? William Bagley e a sua esposa, e Zacarias Taylor também com sua esposa. Então esses 2 casais estão sendo trabalhados pela junta de Richmond para serem enviados para o Brasil. O pastor Richard Radcliffe vai ficar na igreja, onde ele já está em Santa Bárbara, e esses 2 casais serão missionários trabalhando agora com os brasileiros próximos ali em Santa Bárbara. 1879, já passou um bom tempo. Organização da segunda Igreja Batista no Brasil. Igreja Batista da Estação, em Santa Bárbara do Oeste. Essa segunda igreja,
ela não era composta de brasileiros. Essa segunda igreja é porque a primeira capela, que foi organizada por Richard Radcliffe em Santa Bárbara, ela ficou pequena demais para a quantidade de americanos que aí começaram a frequentar. Então eles tiveram a ideia: precisamos de uma outra capela para nós colocarmos as pessoas, porque essa aqui já ficou pequena, certo? Então eles vão fazer uma outra capela ainda em Santa Bárbara do Oeste. Como o território de Santa Bárbara era um território muito grande, eles pensaram o seguinte: bom, se essa está aqui, então vamos fazer essa no outro extremo. Então ficaram elas mais ou menos bem separadas, certo? Então eles dividiram o grupo, que morava mais perto de uma ou de outra, ia frequentar aquela igreja. A igreja é organizada com 12 membros. Pastor Elias Orton Kelly, norte-americano, é o primeiro pastor dessa segunda igreja. Um dado interessante: essa igreja aqui, ela ainda existe. Ela não é mais uma igreja. Um imóvel ainda existe, mas não é mais igreja. Mas ela não está mais em Santa Bárbara. Por quê? Como Santa Bárbara, disseram, um território muito grande, com o passar do tempo, o território foi dividido em dois. Santa Bárbara ainda ficou na primeira igreja batista, ainda é Santa Bárbara, mas essa segunda agora está na cidade que nós chamamos hoje de Americana, no estado de São Paulo. Por que a cidade tem esse nome? Porque aí era uma colônia de norte-americanos. Então Santa Bárbara foi dividido ao meio, administrativamente foi dividido ao meio, e essa igreja agora ela passa a ser a Igreja Batista em Americana, que hoje ainda existe um prédio, mas a igreja já não se reúne mais nesse prédio. Muito bem. O que nós vamos ver na semana que vem são os dois casais de missionários já em território brasileiro. O que nós vimos aqui foi os americanos chegando ao Brasil. O que vai acontecer com os americanos do Brasil e com esses dois casais que agora vão chegar ao Brasil é o que nós estaremos vendo na semana que vem. Agradeço a você que esteve conosco. Tenham todos uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus.